sexto ano, e aí, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui preparando mais uma aula para vocês. Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste momento nós iremos estudar a unidade 3 do livro de vocês. Aqui nós iremos ver os sistemas métricos decimais, em especial o que são unidades de medida, perímetro e área. Me acompanhe. Para que uma medida seja completamente entendida, deve ser indicada por um número e ser acompanhada de uma unidade de medida. Toda medida tem como base dizer quantas vezes uma unidade padrão cabe na grandeza medida. Isso porque medir é comparar. É uma comparação que fazemos ao usar uma régua ou uma trena para indicar quantos centímetros cabem no comprimento que está sendo medido. Vimos em aulas anteriores que números surgiram da necessidade de se contar, de se medir, de se aferir valor. As primeiras medidas tiveram como base partes do corpo, como o palmo, o pé, a polegada. Essa forma de se medir utilizando partes do corpo foi muito forte durante a antiguidade. E até hoje essa noção persiste. Por exemplo, quando os meninos vão jogar futebol na rua, para eles medirem uma distância confortável para o gol da trave, eles utilizam os pés. Mas eu quero destacar aqui para vocês que essas unidades, o palmo, o pé, naquele tempo, ele não tinha um padrão, porque as pessoas têm pés de tamanhos diferentes. Agora nós vamos ver uma formalização das unidades de medidas, em especial o comprimento. Por determinação do sistema internacional, a unidade padrão de comprimento é o metro. O metro tem vários múltiplos e submúltiplos, unidades maiores e menores que o metro, que facilitam a medição daquilo para o qual o metro não é adequado. O sistema de medidas se chama decimal porque a transformação de uma unidade em outra é feita multiplicando-se ou dividindo-se uma potência de base 10. As unidades de medidas de comprimento mais usual, mais comuns são quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Sempre quando eu saio de uma unidade maior para uma unidade menor, eu sempre multiplico por 10, sempre, para cada unidade avançada. Por exemplo, eu tenho quilômetros e quero ir para metros. Quilômetros é uma unidade superior a metros. Então eu estarei multiplicando por 10. Só que de quilômetros para metros são 3 casas. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 e por 10. Ou seja, estarei multiplicando por 1000. Da mesma maneira, eu faço quando eu vou da unidade menor para uma unidade maior. Só que, ao invés de multiplicar, eu estarei dividindo. Agora, para vocês treinarem, exercitem com as questões 1, 2, 3 e 4 da página 62. Agora vamos tratar de perímetros de um polígono. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo onde 2 lados medem 10 centímetros e 2 lados medem 5 centímetros. Se eu somar cada lado deste, eu encontro a soma de 30 centímetros, ou seja, o perímetro vale 30 centímetros. Agora, tratando-se de área nada mais é do que a superfície de um polígono, de uma figura. Se no perímetro nós queríamos o contorno, agora na área nós queremos saber a superfície. A unidade padrão de área determinada pelo Sistema Internacional
é o metro quadrado. Ou seja, se eu possuo um metro que tem lados equivalentes a 1 metro, então a superfície dele vale 1 metro quadrado. Para encontrarmos a área de um quadrado, de um retângulo, basta multiplicarmos a base vezes a altura dessa figura. Ainda há pouco nós vimos que nas unidades de comprimento, para avançarmos de uma unidade maior para uma unidade menor, nós íamos sempre avançando de 10 em 10. Agora, em área, nós não avançamos mais de 10 em 10, avançamos de 100 em 100. Ou seja, se eu tenho 1 km² e pretendo ir para 1 hectômetro², eu preciso multiplicar por 100. E assim, de maneira análoga, ou seja, de maneira semelhante, o inverso também envolve a operação inversa. Se da unidade maior para a unidade menor eu multiplico, da menor para a maior eu divido, sempre por 100 para cada unidade avançada. Agora vamos treinar mais um pouco. Resolvam as questões 1, 2, 3 e 4 da página 75. Bons estudos! Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.